Resumindo aqui, o que eu acho, né, o que a gente pode esperar de impacto para os consumidores, agora, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, né? Quando a gente fala de Europa, uma alta de preço da energia, então a Europa hoje é dependente 42% do gás e 47% de carvão da Rússia, como eu falei anteriormente, e por essa grande dependência, por exemplo, a Alemanha chega a 70%, então na média 42% e 47%, então você tem uma grande dependência, custos mais altos, preços mais altos, energia elétrica mais cara para os consumidores nesses países. Alta do preço dos combustíveis, 27%, a União Europeia é 27% dependente do petróleo russo, como eu falei, isso também tem repercussões no Brasil, na parte de preço, com todas essas sanções que foram colocadas, o preço dos combustíveis, como eu estava falando, ele vai acabar subindo no Brasil, por uma questão de oferta, demanda, preço internacional, mas também todas essas restrições foram colocadas do SWIFT, né, no sistema bancário e tudo mais, vai acabar encarecendo ainda mais, tendo esse impacto. Quando a gente fala de preços dos alimentos mais caros também e menos disponibilidade, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, alguns produtos a gente também compra no Brasil, que a gente pode imaginar que eles vão ficar com preços mais caros e menos disponibilidade. Um exemplo aqui que eu gosto de fazer com relação à Europa é a Espanha, que depende 42% de cereais que vêm da Ucrânia. Então não é nem por causa das restrições que foram colocadas na Rússia, mas o fato da Ucrânia estar em guerra completamente, eles não terem mais capacidade de produzir, eles não estão mais pensando, né, em produzir e exportar seus produtos, porque eles querem se defender completamente dos invasores. Você imagina que depender 42% de cereais de um único país, a Espanha vai ter que procurar novas fontes. No curto prazo, os preços já estão subindo, isso vai influenciar muito fortemente os preços na Europa, dos cereais especificamente na Espanha, mas no mundo inteiro, principalmente aqueles produtos que eu falei, aqueles insumos do começo, o trigo, óleo de girassol no mundo inteiro, porque eles representam uma grande quantidade das exportações desses dois países. Então é importante também olhar isso, que a gente tem os produtos que a gente consome da Rússia, e por causa das sanções eles estão ficando mais caros, mas também os produtos que a gente consome da Ucrânia, que nem está pensando em produzir mais, né? Ela quer só se defender, então esses produtos também não vão ficar mais disponíveis. E acaba influenciando. Outra coisa que impacta muito vai ser no preço das matérias-primas. Além de todas que eu já falei, o aço e o níquel, que são duas coisas que a gente também importa muito da Rússia, naquele olhar que eu estava falando de uma economia simples, que basicamente tem matérias-primas. Aço e níquel é uma coisa que o mundo inteiro também consome muito, e consome muito da Rússia. Consome também bastante da China, então talvez tenha aí também um acordo para Rússia dá para a China e a China acabar vendendo para os outros países, é uma coisa que também pode acontecer, porque a China tem essa parceria, essa proximidade com a Rússia, mesmo não oficialmente reprovando nem aprovando os avanços, né, a invasão da Rússia na Ucrânia, mas ela ainda tem essa parceria, ela ainda é aliada da Rússia no que diz respeito principalmente na parte de economia. Outra coisa que a gente vai ver que vai afetar os consumidores no Brasil, na Europa e nos Estados Unidos, que eu falei, são as bolsas de valores em queda, taxas de juros em alta, vai ser mais difícil arrumar financiamentos para as pessoas físicas, né? Se você quer comprar um apartamento novo, um carro novo, esse tipo de coisa, vai ficar cada vez mais caro, mas também para as empresas investirem, né? Elas vão deixar de investir, porque o custo que elas precisariam pegar de empréstimo para poder acabar comprando um maquinário novo vai ficar mais caro, e também o dinheiro que ela tem parado, em vez dela colocar em um investimento, né, compra de matéria-prima, ou compra de maquinário, ou esse tipo de coisa, ela acaba deixando num título do governo, ou numa renda fixa, que acaba rendendo muito mais, então a gente vê aí taxa de juros alta e bolsa de valores em queda. Obviamente, mais inflação, isso para mim é o principal, porque somando tudo que a gente falou, e foi importante eu fazer essa distinção e começar explicando desde o começo, ponto a ponto, cada um dos itens, porque tudo isso, cada uma das coisas que eu falei, acrescenta para a inflação. Cada coisa adiciona um custo, adiciona um problema de oferta, então escassez, né, redução de oferta para uma demanda que, se continuar igual, acaba já gerando uma inflação, um aumento de preços, mas também por causa do Covid-19, que os bancos têm, imprimido muito mais dinheiro do que eles têm, às vezes, capacidade produtiva. Por exemplo, nos Estados Unidos, eles imprimiram a maior quantidade de dinheiro em circulação na história dos Estados Unidos por causa do Covid-19 durante o período do Biden. Ele colocou um monte de dinheiro em circulação, isso é uma das fortes razões pela alta da inflação nos Estados Unidos. Mas no Brasil também a gente tem alta de inflação, porque a gente tem muito dinheiro em circulação,
e isso acaba sendo também, né, uma das coisas que vai deixar um maior custo de vida das famílias, o aumento do custo da cesta básica, o aumento do petróleo e o custo da gasolina no Brasil é extremamente importante, porque a gente não tem uma malha ferroviária ampla, os nossos portos, eles também eles são bons para exportação e importação, mas para tráfego dentro do Brasil, eles também não têm muita utilidade, então praticamente todo o transporte no Brasil é rodoviário. Isso significa caminhões, isso significa diesel, gasolina e custo do petróleo vai influenciar e aumentar e impactar os consumidores. E o pior de tudo é que vai impactar os consumidores das classes mais baixas e classe média. Acaba que os mais ricos eles acabam passando sem problema, mas os consumidores de classes baixas e classe média serão mais impactados por causa da inflação. Outro ponto da inflação é que o governo brasileiro ele também não tem atualizado a sua tabela, né, de imposto de renda. Então significa que as pessoas já estão pagando muito mais imposto de renda do que elas deveriam por causa da inflação, os ajustes que estão feitos nos salários. Então o governo está tentando conseguir arrecadação por aí, né? Mas já há anos que a tabela do imposto de renda está defasada, e isso também tem prejudicado os consumidores e os trabalhadores brasileiros. Como eu falei, o Brasil é um país que depende muito da importação dos insumos de fertilizantes da Rússia. Eu falei 70%, mas na verdade é 85%, então é um número super alto, que gera uma dependência enorme do Brasil. Então, basicamente, eu acho que é isso que eu queria falar para vocês e montar hoje um panorama aí de qual que é o cenário que a gente pode esperar. Não é um cenário otimista, mas não pensa que não é um cenário otimista só no Brasil. Obviamente o Brasil tem suas complicações, ano de eleição, o fato de que a gente está com uma moeda super desvalorizada, então dólar e euro super altos, isso também prejudica ainda mais muitas das coisas que a gente compra, isso obviamente facilita e incentiva a exportação, mas para os consumidores isso tem pesado muito, principalmente na parte de turismo, então quando a gente pensa nos impactos, eu não estou muito otimista na parte dos consumidores, quais vão ser os impactos dessa guerra e do cenário que está se desenvolvendo. A boa notícia é que não é só para o Brasil, né? Que nem eu falei, no mundo inteiro, Estados Unidos também está super mal, Europa, a gente vai esperar aqui também muitas coisas ruins vindo em termos de preço para os consumidores nos próximos meses e nos próximos anos, principalmente na parte de inflação e de energia. Mas, basicamente, é isso que eu queria falar hoje para vocês. Eu acho que dar essa visão macro do que o consumidor pode esperar, eu acho que é uma boa coisa para vocês aí, poderem entender um pouco do cenário e como é que, eu falei no começo, né, como é que o bater das asas de uma borboleta em um lado do mundo acaba virando um grande tsunami do outro lado do mundo. Então, uma coisa que está acontecendo na Ucrânia vai afetar o Brasil, vai afetar a Austrália, vai afetar os Estados Unidos, Canadá, enfim, o mundo inteiro está sendo impactado por isso. Mas essa é a mensagem que eu queria falar hoje para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um vídeo hoje sem entrevista, um vídeo que eu estou falando com vocês diretamente. Se você estiver ouvindo no podcast, também é um prazer estar aí falando diretamente nos seus ouvidos hoje sobre esse tema. Vou tentar agora nos próximos programas também trazer um pouco mais de entrevista, mas esse modelo de eu sentar e falar diretamente com você alguns dos itens e dos problemas que estão acontecendo vai ser uma coisa recorrente aqui no canal e aqui no podcast. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.